noite, a escola secundária de Lobato, denominada Sumechinho, foi inaugurada esta quinta-feira. O novo edifício tem a capacidade para acolher cerca de 1.500 alunos. A cerimónia foi presidida pelo chefe de Estado de São Tomé, Evaristo Carvalho, e contou com a presença de várias individualidades, entre as quais membros do governo e representantes do corpo diplomático acreditado em São Tomé e Príncipe. É na base do plano traçado pelo governo que se concretiza esta obra, que deverá garantir de maneira gradual e sustentável o acesso a um ensino de qualidade. O alargamento do ensino obrigatório para a 9ª classe é a principal meta. Ao estabelecer esse objetivo, o governo tinha a clara convicção de que não bastava a educação em São Tomé e Príncipe, não bastava que a educação em São Tomé e Príncipe produzisse apenas cidadãos que soubessem ler, escrever e contar. Sentimos que era urgente transformá-la para que a mesma comunicasse valores partilhados e respondesse às questões do nosso tempo. Assim, estrategicamente, colocamos a responsabilidade da escola e a aprendizagem dos alunos no centro da nossa política. Isto, para nós, é um grande ganho de ter aqui este liceu, que já faz sentido de ter aqui já há algum tempo. Temos muitos jovens, o distrito está a crescer, hoje é o 3º maior distrito, e então temos que pensar no futuro dos jovens. Ter aqui um liceu, vamos conseguir ter mais jovens formados, mais jovens capacitados, para dar resposta daquilo que o governo tem, daquilo que a Câmara tem para São Tomé e Príncipe. Esta escola, no 3º maior distrito do país, permitirá aos pais encarregados de educação diminuir os encargos com o transporte dos seus educandos. Hoje, o nosso sonho tornou-se realidade. Excelência, palavras escasseiam para caracterizar o nosso liceu. Para nós, é uma grande honra desfrutar de escola de referência, moderna e, sem dúvida, a mais linda do país. Com a inauguração deste liceu, os alunos veem diminuída a sobrelotação das salas de aula, que vem sendo apontado como um problema do insucesso escolar nos últimos anos letivos. Por isso, quero aqui expressar os nossos sinceros e profundos agradecimentos. Hoje, a escola está próxima do distrito, não só do distrito de Lobato, como outros distritos ao nosso vizinho, podes beneficiar. No seu discurso, o chefe de Estado de São Tomé, Evaristo Carvalho, sublinhou a importância da proximidade das escolas às comunidades. A proximidade das escolas das comunidades, com locais populacionais, é sem dúvida um fator motivador de aprendizagem e conhecimento, porquanto as crianças e jovens sentem-se livres do isolacionismo e mais bem preparadas para enfrentarem o futuro com confiança. Portanto, esta inauguração representa um avanço quantitativo e qualitativo no cumprimento de construção de mais escolas no país, garantindo assim o acesso generalizado à educação e, por conseguinte, a melhoria do nosso sistema educativo. Por outro lado, o primeiro-ministro Patrício Trovoada mostrou-se satisfeito com os resultados obtidos com a infraestrutura e exprimiu a necessidade de construção de mais liceu em outros pontos do país. É uma grande satisfação, porque é mais um liceu, mas é um liceu mais moderno, com melhores condições e que também está hoje no 3º maior distrito do país. Esse liceu vai, como foi dito aqui, resolver uma série de problemas, mas sobretudo esse liceu faz nascer o sentimento que as coisas estão a acontecer e é possível. Nós pensamos já a médio prazo, podemos ter o liceu também em Cantagalo, o liceu em Cauê, em Lembá e na região autónoma do Príncipe. Por isso, os próximos anos teremos a cobertura total a nível do ensino secundário e, como eu digo, sobretudo as pessoas podem perceber a evolução. O poliesportivo
É um poliedesportivo moderno, com revestimento moderno pela primeira vez. Os laboratórios já estão mais bem equipados, os auditórios. A preocupação que se teve para as pessoas com deficiências, as rampas, as casas de banho, o sistema de vigilância, a pressão de água que faz com que tudo que é instalação sanitária vai poder funcionar sem grande constrangimento. Por isso, não é só mais um liceu, é uma evolução e estamos todos de parabéns hoje. O novo liceu, que comporta uma área de 1,3 hectares, foi financiado pelo OGE no valor de 5.200.000 euros. O liceu foi atribuído o nome da escola secundária Sebastião dos Santos do Rosário Sumeshinho, médico tradicional e especialista em massagens. Na memória de muitos, prende-se com o nome atribuído ao patrono desta escola, Sebastião dos Anjos do Rosário, conhecido por Sumeshinho, um massagista ou médico tradicional especialista em massagem, pois foram estes feitos que contribuíram para a sua homenagem. Reza a história que eram os próprios médicos que recomendavam vivamente ainda a Sumeshinho quando cientificamente não conseguiam corrigir uma perna, um braço, outras partes do corpo fraturado e Sumeshinho resolvia o problema. Portanto, é desta forma que se pretende perpetuar a memória do Sumeshinho e seus feitos às próximas gerações. O ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação apelou aos professores para que se inspirem nos feitos do Sumeshinho. Com a escolha de Sebastião dos Anjos Rosário Sumeshinho para patrono dessa escola de secundária de Lobato, o país faz assim jus, nas palavras do escritor Abelino Bragança, ao mais injustiçado dos heróis, por tudo quanto fez com as suas mãos milagrosas em prol de milhares e milhares de santomenses. Que os santomenses e os docentes desta escola se inspirem no seu patrono e façam milagres com os seus alunos. Médico tradicional especialista em massagem Sumeshinho, homenageado pelos seus feitos esta quinta-feira na inauguração de mais um estabelecimento de ensino em Lobata. Foi inaugurado esta quinta-feira pelo Primeiro-Ministro o novo edifício que irá acolher o laboratório do CIAT e o secador solar da mesma instituição. As obras foram financiadas pelo Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, mais pormenores nos próximos serviços noticiosos da TVS. Tendo em conta o arranque da campanha para as eleições de 7 de outubro previsto para a meia-noite de sexta-feira, a Polícia Nacional exorta a todo o povo a cumprir escrupulosamente a lei para evitar possíveis incidentes. O Comando-Geral da Polícia Nacional sublinha que tomará todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a proteção de pessoas e bens durante este período eleitoral. E tendo em conta o período oficial da campanha para as eleições legislativas, autárquicas e regional, marcadas para o dia 7 de outubro, que começará concretamente à meia-noite do dia 22 de setembro do ano corrente, ocasião que se caracteriza geralmente por um período de grande euforia, podendo pôr em causa a ordem, a segurança e a tranquilidade pública, bem como a segurança rodoviária, por causa de grande concentração e movimentação de pessoas e de meios rolantes. Neste contexto, a Polícia Nacional, no âmbito das suas atribuições, nomeadamente a manutenção da ordem, da segurança e da tranquilidade pública, utilizará todos os meios legalmente previstos na salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e exorta a toda a população, nacionais e estrangeiros, residentes no território nacional, o cumprimento escrupuloso das normas legais vigentes no país e a total colaboração com as autoridades nacionais
pautando por um comportamento cívico e responsável, visando a paz e a tranquilidade pública. O Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, Olinto Daio, lançou na quarta-feira as obras de construção de 2 estabelecimentos de ensino. Tratam-se das escolas básicas de Neves, de Santana, cujo financiamento é da empresa petrolífera Cosmo Energia. Com o número da população estudantil a aumentar, faz necessidade mais espaços físicos para proporcionar um melhor ensino e assim alcançar uma educação de qualidade. É com esta visão que as autoridades nacionais, no quadro das suas estratégias educativas, decidiram pela construção de mais escolas. Nos últimos 10 anos, a população cresceu bastante e, por conseguinte, há uma necessidade enorme de nós termos mais salas de aulas aqui. Como já disse o encarregado de educação, que foi porta-voz de todos os pais, nós queremos que aqui no distrito tenhamos todos os ciclos do ensino. Esta escola terá capacidade, para neste complexo aqui, teremos desde a primeira até a nona classe, que é todo o ciclo do ensino básico completo. As obras, tanto em Neves como em Santana, vão durar 1 ano e contam com o financiamento da Cosmos Energia. É importante assegurar que este edifício mantenha com a qualidade e mantenha a qualidade do ensino para o resto de anos que vêm. Both the ministry and the people of this community will play an important role in ensuring this. O Ministério da Educação e a comunidade partilharão um papel importante para que este objetivo seja atingido. A Câmara Distrital de Limbá agradece e abraça com muita honra este evento, que é o lançamento de pedras para a construção de uma escola. Com o pontapé de saída para a construção destas infraestruturas, os pais e encarregados de educação fazem fé que as obras sejam finalizadas de modo a contribuir para diminuir os custos que estes têm tido com a educação e deslocação dos seus educandos. E em nome dos pais, também da cidade de Neves e não só, queremos manifestar a nossa alegria, porque começamos a ver que há a luz verde, não é? Nesse caso, a esperança, costuma dizer que a esperança é a última coisa a morrer. Sabem que nós estamos com um distrito, digamos, que tem uma visibilidade um bocado ofuscada, e tendo coisas desse tipo, portanto, é para, congratular. Também para dizer que nós temos muitas crianças que vivem nas zonas, no interior da zona, que têm muita dificuldade em deslocar, sobretudo as pessoas que eu fiquei a saber que vão construir um liceu este que vai albergar até 11º, 12º, se a memória não me falha. Temos muita gente que vem do interior da zona e, quem sabe, vai ajudar bastante na absorção e também para diminuir os custos e as dificuldades que as pessoas têm para deslocar-se, sobretudo para a cidade capital. Facilita muito, em vez de nossos filhos estarem a sair para sítio muito longínquo, permanece mesmo cá. Diminui, obviamente, por causa dos passes. E não só a tardio ou muito cedo que as crianças devem sair, ou muito tarde que as crianças devem chegar, então diminui totalmente. As novas escolas a ser erguidas destinam-se ao ensino básico e compreenderão os ciclos de 1º ao 9º ano, com capacidades para 42 alunos por turma. A de Neves contempla 12 salas de aulas e a de Santana 10 salas. O Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente defendeu a potencialização geoestratégica de São Tomé e Príncipe no Fórum Mundial de Aviação, realizado pela Organização Internacional de Aviação, OACI, para Carlos Villanova, estando São Tomé e Príncipe situado numa região com 350 milhões de consumidores, é possível criar condições para as conexões aéreas com as regiões oriental e ocidental de África. É um raio de muitos países e de muitos milhões de consumidores que temos à nossa disposição e que nós
com um serviço adequado, digamos, com um patamar standardizado, poderíamos servir e permitir a conectividade de muitas outras regiões, não só a nossa. Eu estou a pensar particularmente na região da África Oriental e da África Ocidental, passando claramente pela nossa região, que é a sub-região certamente mais rica e, como disse há um bocado, com mais de 350 milhões de consumidores disponíveis para aí usufruir dessa conectividade e contribuir também para a sustentabilidade econômica e, digamos, em termos sociais, unir mais as pessoas. Portanto, evitar desigualdades. É claro que todas essas ações precisam de ter uma estratégia. Nós temos a visão e essa estratégia passa essencialmente por aquilo que não só nós, mas os nossos parceiros também possam fazer. É preciso olhar para as barreiras, elas são muitas, elas são de diversos tipos. Nós temos barreiras mais clássicas, como as próprias tarifas, nós temos barreiras, sobretudo na nossa sub-região, que é uma espécie de desafio do controle interno do que é o nosso fator social e econômico. Ministro Carlos Villanova, no Fórum de Aviação, que foi organizado pela Organização Internacional de Aviação. A falta de meios para fazer deslocar os visos à Ilha do Príncipe havia deixado o Tribunal de Primeira Instância na região do Príncipe cerca de um ano sem qualquer serviço do julgamento judiciário dos diferentes crimes cometidos na ilha. Esta semana, através de esforço evidenciado pelo Governo Central, Regional, iniciaram os trabalhos do julgamento de alguns dos crimes, nomeadamente crimes de abuso de menores, casos de violência doméstica, bem como de furtos. A representante da Embaixada da África do Sul para São Tomé e Príncipe, Catarina Elizabeth, encontrou-se com os seus concidadãos sul-africanos que trabalham na região autónoma do Príncipe para tratar de assuntos ligados às eleições previstas para 2019 no seu país. Na cidade de Santo António, Elizabeth foi recebida em audiência pelo presidente do Governo Regional, José Cassandra. Courtesy call from South Africa, as I am conversamos sobre as eleições da África do Sul que vão se realizar no próximo ano, e para vir aqui na ilha, como temos cidadãos sul-africanos que estão a trabalhar aqui, para vir lhes entregar os documentos para registarem, para votar aqui em São Tomé. Em vez deles viajarem para a África do Sul para votar, eles vão ter o direito de votar aqui, enquanto estão aqui na Ilha do Príncipe. Concluída a primeira fase das obras de requalificação e ampliação da área de armazenamento de contentores no Porto de São Tomé, o referido espaço tem a capacidade para acolher cerca de 1000 contentores de 20 pés. A obra será inaugurada esta sexta-feira. O Porto de São Tomé é uma infraestrutura completamente congestionada. Daí a necessidade de criação de mecanismos para a resolução do problema. Neste sentido, o atual governo não poupou esforços e desenvolveu o projeto de requalificação e ampliação da área de armazenamento de contentores e, consequentemente, a melhoria em termos de aquisição de equipamentos que pudessem dar uma melhor resposta às necessidades. Quando entramos, o nosso objetivo era inverter a problemática da inoperacionalidade do Porto. O Porto andou vários anos com o problema da inoperacionalidade. Quer dizer que navios ficavam em Porto muitos dias, se não largos dias, 10 dias, enfim, para fazer descarga de 150, 250 teus. E isto onerava custos, quer aos clientes, operadores comerciais,
quer também aos próprios armadores. Com estes investimentos, segundo o diretor-geral da Inapor, conseguiu-se reduzir de 10, 9 para 3, 2 dias de navio em Porto, para descarregar 200, pouco mais de 200 contentores. Isto é uma das grandes reformas que começamos a fazer logo no início. E, dentre muitos outros investimentos, estamos a falar do software que adquirimos. Sobre a criação da nova área de armazenamento dos contentores, Alexandre Guadalupe explica as vantagens deste novo espaço para a zona portuária de São Tomé. E nós encontramos uma forma de ampliar o porto através do financiamento que, através do governo e de nós também, fomos buscar ao FED, Fundo Europeu para o Desenvolvimento, na ordem de 1,6 milhões de euros. Hoje já está pronto e vamos ter uma capacidade de cerca de 1.000, pouco mais de 1.000 contentores poderão vir a ser parqueados naquele espaço. Quer dizer que nós otimizamos um espaço que tinha sido inutilizado, que tinha sido praticamente abandonado, e hoje nós otimizamos o espaço. São Tomé e Príncipe, sendo um país insular, a existência de infraestruturas portuárias em condições irá impulsionar sobremaneira a economia do país. Alguém que percebe daquilo que é atividade comercial, nós somos um país insular e é praticamente a única porta de entrada e de saída das mercadorias é através do porto. Não pode haver um país insular sem um porto capaz de permitir que nós escoemos as nossas mercadorias com aquilo que nós produzimos e também recebamos aquilo que são os investimentos, os bens e serviços que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. E cada vez que nós melhoramos as nossas infraestruturas portuárias, estamos a abrir as nossas portas para o desenvolvimento. Atualmente tem se inclinado para o mercado internacional, muito uso de contentores de 40 pés. Este espaço, ao receber esses contentores, aliviará bastante de que maneira os trabalhos do porto e com certeza que já não teremos tantas dificuldades nesta utilização de mercadoria, movimentação de mercadoria em base de contentores. Para os agentes e empresários, esta é uma iniciativa de louvar porque irá facilitar muito os trabalhos no porto. Quando há muitos condutores, especialmente navios, chegar a São Tomé quase tudo no mesmo tempo, e sempre há muita confusão no descarregamento, na carga quando a chegar. Então, abrir esse espaço é muito importante e ajuda-nos melhor para nós a descarregar com mais facilidade e também mais segurança. É realmente salientar o esforço que esta direção tem feito em dotar o Porto de São Tomé de novos equipamentos. Sei que está a ser feito um esforço grande por parte da direção da Enapor em trazer novos equipamentos para o Porto. No caso, mais uma T-Rex, mais uma barcaça que também vai fazer com que a logística portuária seja muito mais célere e fazer com que os importadores e os exportadores de São Tomé consigam ter também um melhor serviço e com isto beneficiar o país. E nós, para caso, temos que agradecer a dinâmica que o Porto tem estado a implementar para o desenvolvimento do país e também para os consumidores. O apelo que queria deixar é que façam um bom uso do espaço, que façam um trabalho eficaz sempre que os contentores venham para São Tomé e que seja desovado do imediato para que o produto chegue ao consumidor na devida altura. A obra de requalificação do porto e armazenamento dos contentores contempla 2 fases. A primeira, de ampliação do parque, já está concluída e a mesma tem a capacidade para receber cerca de 1.200 contentores. 37 mulheres do distrito de Água Grande terminaram na quarta-feira a formação sobre boas práticas de higiene e manuseamento dos alimentos e gestão de pequenos negócios. Trata-se de uma iniciativa da Autarquia de Água Grande em parceria com o Ministério da Saúde.
Depois de uma semana de aprendizagem e fora das suas barracas, hoje, essas pequenas feirantes têm nas mãos o resultado do esforço e da dedicação. Colegas, agradecer ao presidente de Câmara pela formação que nos ofereceu sobre a boa prática de higiene, manipulação dos alimentos e gestão do pequeno negócio. Agradecemos a ele e queremos que isso não fique só por aí. Porque eu aprendi muitas coisas que eu não sabia, como atender os clientes, como tratar os clientes. E no final da formação, o autarca de Água Grande disse ter o sentimento de dever cumprido. Para nós, Água Grande, a nossa Câmara, a nossa instituição, é muito importante porque nós hoje, independentemente de sermos o maior distrito do país, nós temos que estar preparados para nós também recebermos as pessoas que nos visitam, estou a referir nomeadamente aos turistas que vêm para São Tomé e Príncipe, e não só, temos as melhores higiene para nós termos a melhor saúde. E foi nesse sentido que nós pensamos nessa formação e pensamos também num pequeno apoio para ajudar essas senhoras que estão aqui. Pequenas negociantes do distrito de Água Grande terminam formação de uma semana, num total de 40 horas, sobre boas práticas de higiene e manuseamento dos alimentos e gestão de pequenos negócios. O movimento Mulheres em Ação, braço feminino do ADI, celebrou o 19 de setembro com mulheres palaiês na localidade de Blublu. Foi uma atividade em parceria com um morador que incluiu 2 palestras e momentos de confraternização a que não faltou um bolo. Festa, transmissão de conhecimentos e aprendizagem. O valor da mulher na sociedade e saneamento do meio foram os temas de 2 palestras com que o Movimento das Mulheres em Ação, braço feminino do ADI, celebrou 19 de setembro, Dia Nacional das Mulheres. Na localidade de Blublu, em parceria com um morador, foi uma atividade aberta com as palaiês como público-alvo. E hoje fomos buscar as mulheres do mercado e nada melhor do que falar do valor da mulher palaiê, mulher negociante, de todas as mulheres de São Tomé e Príncipe. Para além de ensinamentos práticos relacionados com o exercício da profissão, registou-se a preocupação de elevar e reforçar a autoestima das palaiês. Eu, como neta de uma palaiê, passei a elas o exemplo de que, mesmo elas sendo palaiê, os seus filhos podem ser outra coisa na vida. Não tem que ser necessariamente palaiê e que elas não estão excluídas. Elas estão incluídas na sociedade, os seus filhos estão incluídos na sociedade. Satisfação entre os palaiês que deram conta dos conhecimentos práticos adquiridos. Das palestras aprendemos como conservar peixe fresco, como podemos receber cliente, como nosso peixe manter fresco para o cliente também levar o peixe bem fresco para casa, para a saúde estar boa. E é muito positivo isso. Um dia especial, diz Ludmila Neto, que mobilizou as companheiras para o evento. É Dia das Mulheres, as mulheres que nunca saem de casa, mas hoje, como dia 19 de setembro, fizeram o máximo de sair de casa, mesmo no mercado. Eu que consegui mais as mulheres, dei força para vir para 19 de setembro, no ambiente, todas vão gostar. Eu sou peixeira do mercado municipal. Hoje é Dia das Mulheres, eu estou aqui, estou bem contente, estou satisfeita. Eu aprendi o passeio para subestimar peixe, preparar nosso mercado, sobre o custo de higiene. Foi uma atividade conjunta do MMA, Movimento das Mulheres em Ação, em parceria com um morador de Blublu, sensível ao significado da data e ao papel das palaiês. Contribuir para esta iniciativa, para este evento, tendo em conta que, por se tratar do Dia das Mulheres, um dia de tamanha importância para as mulheres santomenses, e a escolha, neste caso, do público-alvo, que se trata das feirantes do nosso distrito, leva em conta também a importância desse público-alvo, dessas feirantes, para a nossa vida, o nosso cotidiano. Arlete Zeferino é a vice-presidente do MMA, Movimento das Mulheres em Ação. Nós estamos acostumados a fazer atividades de nós para nós mesmas e não só. Este ano nós quisermos identificar um público-alvo diferente
para também convivermos com elas e não só conviver, como analisar temas importantes do nosso dia a dia. As feirantes, porque nós sabemos que elas manuseiam alimentos, desde peixe, banana, etc., que vai parar às mesas de todos os santomenses. Portanto, elas desempenham um papel muito importante nas nossas vidas. A transversalidade da data foi tida em conta na escolha do público-alvo, que foi além das fronteiras do partido. Por isso é que nós identificamos só as mulheres do partido, como tal, as mulheres do ADI, mas de uma forma geral, as feirantes, tanto das outras forças políticas. MMA, braço feminino do ADI, celebra o 19 de setembro com mulheres feirantes na localidade de Blue Blue. A OneStep reuniu na sua sede as mulheres associadas para abordar questões ligadas à mulher e à família, bem como a evolução da luta pela emancipação da mulher na sociedade santomense. O evento serviu para marcar mais uma comemoração do dia 19 de setembro. A OneStep destaca a evolução que houve ao longo destes anos na vida da mulher santomense. Daquele então até hoje houve evolução. As mulheres hoje em dia já se sentem, há uma certa liberdade, já ocupam cargos de alta relevância, sobretudo em Santo Tomé é um exemplo. Há mulheres que já ocuparam cargos do Presidente da Assembleia, como posso dizer a falecida Leona Alda do Espírito Santo, mulheres que ocupam o cargo da Primeira-Ministra. Bom, no Parlamento também existem mulheres, nas direções existem mulheres, mesmo nós, o nosso cargo de fora, a nível da Central Sindical, também temos mulheres que ocupam cargos diretivos, sobretudo da direção executiva e o Conselho Central, e não, também temos mulheres líderes dos sindicatos. No entanto, estão conscientes de que é necessário passar os testemunhos. A partir daí, eu acho que temos que ser nós a procurar a conquistar os nossos lugares. Não vou dizer que não vamos separar dos homens, ao lado dos homens, porque é com a união é que faz a força e levar avante esse nosso belo país que é Santo Tomé e Príncipe. E dar exemplos aos nossos seguidores, porque nós sabemos que não somos eternos e vamos sempre tentar preservar aquilo que é a cultura santomense e transmitir aos nossos filhos. OneStep a comemorar o 19 de setembro. A mulher e o desenvolvimento foi o tema de uma palestra realizada pelas mulheres do maior partido da oposição, o MLSTB-PST, para assinalar o Dia da Mulher santomense. O hino da OneStep deu pontapé de saída às atividades programadas pelas mulheres do maior partido da oposição, o MLSTP-PSD. Um momento de convívio e recordações. Primeiro, para recordar, portanto, as mulheres de 19 de setembro, o efeito, portanto, que teve aquela manifestação de 19 de setembro, em que as mulheres unidas conseguiram exigir do governo colonial a independência de Santo Tomé e Príncipe. E teve um grande impacto, porque dias depois, ou seja, em 26 de novembro, foi, portanto, marcada a data da independência de Santo Tomé e Príncipe. Que significa dizer que as mulheres só conseguiram aquele feito porque estavam unidas. Tanto que a união faz a força. É necessário que nós, tanto, sigamos também este exemplo das valorosas mulheres de 19 de setembro. Na atividade marcou presença o líder do Movimento de Libertação de Santo Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, que frisou a importância da união entre os membros para o progresso do partido e do país. Há 44 anos atrás, as mulheres, ao lado dos homens, bateram-se e exigiram independência e, naturalmente, o programa mínimo
do MLSTP foi cumprido e a independência chegou para todos, e a independência chegou com a educação, com a campanha de alfabetização, portanto com a liberdade e posteriormente a democracia. Mas hoje o país está novamente em perigo e nós precisamos de um segundo 19 de setembro para libertarmos não só as mulheres do MLSTP, mas as mulheres de São Tomé e Príncipe, e mais do que isso, salvar São Tomé e Príncipe. O 19 de setembro assinalado pelas mulheres do MLSTP-PSD com uma palestra na sede do partido. A coligação PCD-MDFM-UDD organizou uma palestra para marcar a comemoração do Dia das Mulheres santomense, recordar a coragem da mulher santomense e o seu feito neste dia em 1974 e apelar à coesão foram alguns dos objetivos deste convívio. São 44 anos de luta e as mulheres, apesar de algumas conquistas, ainda têm muito a fazer. E, infelizmente, encontram-se hoje subdivididas, ao contrário de 1974. Para as mulheres da coligação, tem que ser as mulheres a assumirem a liderança da sua luta. Após a independência, começou-se a partidarizar. O partido no poder assumiu a data como sendo das mulheres desse partido. E isto contribuiu para que hoje haja esse espartilhamento, cada força política no seu canto. Mas eu julgo que, na hora da verdade, eu acho que não é idealismo demais. Quando as mulheres sentem que realmente estão em causa interesses superiores, leva tempo. Mas quando elas tomam consciência disso, dão as mãos e participam todas em prol dessa causa, da defesa dessa causa nacional. As mulheres têm que se consciencializar que é um combate, é uma luta, porque elas constituem mais do que 50% da população. E enquanto não houver mais mulheres em lugares de decisão para serem a voz desses 50% e mais da população, não haverá justiça, porque é impossível a um homem conceber, por mais que ele queira, pôr-se na pele de uma mulher, assim como a mulher não consegue pôr-se na pele de um homem. Portanto, tem que ser com mulheres e com homens. O INPG organizou uma palestra com o objetivo de falar da participação política da mulher, tendo em conta que é uma das áreas onde se denota pouca evolução da mulher comparativamente à sua percentagem na sociedade santomense. Os 44 anos do Dia da Mulher Santomense é celebrado numa altura especial, isto é, nas vésperas das eleições. Neste contexto, o INPG achou oportuno trazer para a análise o tema da participação política da mulher, assim como alguns aspectos da vida social. Estamos a falar da participação política da mulher, gênero e eleições. Por quê? Porque nós entendemos que participar no processo eletivo exige todo um conjunto de medidas que devem ser tomadas para garantir a participação da mulher. E então era preciso conversar com as mulheres para ver se elas estão atentas, o que é que elas estão a fazer realmente e como é que nós podemos realmente acautelar essa participação da mulher para que nós tenhamos depois das eleições um melhor resultado relativamente à participação política da mulher. A segunda parte da nossa palestra será sobre o vestuário como elemento identificativo da mulher santomense. Nós temos recebido algum feedback da população em geral sobre a forma de vestir das mulheres santomenses e nós gostaríamos nessa palestra conversar com as mulheres, apresentar os nossos trajes tradicionais que são belíssimos e também trouxemos, para além de apresentar os trajes tradicionais, trouxemos alguém
um estilista que vai falar-nos dos trajes modernos. E, sobretudo, também eles irão falar-nos como vestir para determinados eventos, determinadas ocasiões. Porque nós percebemos agora que as pessoas às vezes ficam um pouco confusas relativamente a como é que elas devem se vestir para apresentar em determinadas atividades. E seria bom falar também com as mulheres sobre isso, e para isso estamos cá. Mulheres reúnem para abordar questões de participação política, gênero e eleições no dia dos 44 anos das mulheres santomenses. O dia 19 de setembro também foi comemorado na Ilha do Príncipe. O polo desportivo local foi escolhido para a concentração das mulheres provenientes de todas as comunidades. O polo desportivo foi o local escolhido pelas mulheres da região para a comemoração de mais um 19 de setembro, Dia da Mulher Santomense. Vindas de diferentes comunidades da ilha, as mulheres se juntaram nesta festividade para o almoço de confraternização para assinalar os 44 anos da contribuição dada pela luta da independência nacional. Por isso, a satisfação das mulheres que, de uma forma cívica, foram dançando, degustando do melhor da culinária regional e, sobretudo, deixando mensagem de prosperidade, risonho às mulheres santomenses. A festa está boa, estou a gostar. Viva as mulheres Santo Meio Príncipe. Que isso continua e não para por aí. Estou a gostar muito, a festa está aí muito bem. Estamos a divertir muito. Espero que próximo ano será melhor ou igual. Por acaso está correndo muito bem, nem barulho, nem luta. Por acaso, graças a Deus, está correndo bem. Queria deixar minha mãe Santo Meio feliz Dia das Mulheres. Muito obrigado, minha mãe. Não esquecer de dizer às mulheres para empoderarem-se, procurarem lugares de decisão e, acima de tudo, respeitarem-se muito, amarem-se muito e nunca se esqueçam, as mulheres são capazes, as mulheres são fortes. Continuam a ser mulheres que elas são, batalhadeira, responsável principalmente, em cima de tudo, muitas felicidades para todas as mulheres de Santo Meio Príncipe. E porque o dia era dedicado às mulheres, as recentes eleitas Miss Príncipe, primeira e segunda damas de honor, bem como a Miss Fotogenia, aproveitaram a ocasião para deixar mensagem a todas as mulheres. Para mim e para muitas mulheres, um bom futuro é a possibilidade de vivermos uma condição feminina de igualdade. Neste Dia da Mulher, é o dia de comemorar e homenagear essa força inesgotável que temos dentro de nós. Dia da Mulher deveria ser todos os dias, principalmente daquelas que são um verdadeiro exemplo para todas nós, não são exemplo da perfeição, mas sim de esforço, de garra, de coragem, de força, de sabedoria e de muito amor. Parabéns a todas as mulheres, em especial as da região autônoma do Príncipe. Viva 19 de setembro! O verdadeiro papel da mulher santomense na sociedade, na autodeterminação, foi lembrado pela diretora do Gabinete da Mulher, Gênero e Família, que, junto ao Governo Regional, promoveu estas festividades do Dia da Mulher Santomense. Muitas mulheres têm de trabalhar exaustivas, já que além de trabalhar na profissão que escolhem, têm que cuidar da casa, do marido, dos filhos e nem por isso desistem de enfrentar a rotina. Essas mulheres são as mais poderosas que existem, afinal, elas não desanimam nunca. Aproveitem e se inspirem nelas, guerreiras, e seja mais uma poderosa no mundo. Se você, poderosa no mundo, pode fazer tudo isso ao mesmo tempo, e sinal de que é realmente muito poderosa. Dia da Mulher Santomense, comemorado na Ilha do Príncipe por mulheres vindas de todas as comunidades. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural inicia nos próximos dias o inquérito para apurar o estado atual da biodiversidade em São Tomé e Príncipe. Este estudo, que é financiado pela Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente, teve o seu pontapé de saída na quarta-feira com um ateliê realizado na Biblioteca Nacional. Em São Tomé e Príncipe estão identificados mais de 1,75 milhões de plantas, animais e micro-organismos que compõem a biodiversidade do país. Alguns estão em vias de extinção e, por isso, são necessárias medidas para a sua conservação e utilização sustentável. Vamos depois recrutar consultores que vão para o terreno, fazer uma avaliação
de como é que está o estado da nossa biodiversidade. Nós temos algumas ideias, sabemos que o estado da biodiversidade, sobretudo na ilha de São Tomé, encontra-se bastante degradado, né? Bastante ameaçado, digamos, mas nós não temos a ideia exata, não é? Do âmbito dessa degradação. Então, com este relatório, nós saberemos exatamente qual é o ponto de situação e que medidas deverão ser tomadas para depois pôr cobro para tentar minimizar os efeitos desta degradação. Os inquéritos no terreno, cuja duração não foi avançada, abrange todos os níveis de ecossistemas. Sim, vai incluir as espécies de todos os ecossistemas. Ecossistema aquático, ecossistemas marinhos, não é? Ecossistemas terrestres, as florestas, portanto o mar, os rios, os lagos, os pântanos, todos os ecossistemas que têm biodiversidade, que têm espécies, e vamos saber exatamente qual é, e sobretudo como é que está sendo utilizado, não é? Como é que essa biodiversidade está sendo utilizada em prol do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. O representante do Ministro da Agricultura, que fez a abertura do evento, traçou os objetivos do ateliê. Vai nos permitir saber como está a nossa biodiversidade, ver qual, principalmente, o envolvimento do todo o povo em São Tomé e Príncipe no sentido da conservação, a nível também das comunidades limítrofes. Existem muitas comunidades que estão juntas, principalmente na área protegida. Também nós vamos conhecer, vai nos permitir ter essas informações. O representante do ministro manifestou-se preocupado com o comportamento dos cidadãos nas parcelas. A atividade humana está a ser cada vez mais frontuosa com o nosso ecossistema de conservação, principalmente na área protegida. Verificamos avanços de horticultores, a procura de terras para a horticultura. Nós temos abate exagerado e ilegal de madeira que temos convivendo vem de vários anos. São essas questões todas que o nosso relatório terá que abranger. A Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente financia inquérito sobre o estado da biodiversidade em São Tomé e Príncipe. Declaração Universal do Direito do Homem foi tema de uma palestra que teve lugar no Centro Cultural Português. Trata-se de uma iniciativa das Nações Unidas que visa assinalar mais um aniversário dos direitos humanos. Foi uma aula aberta dada pelo professor Jorge Bacelar Gouveia, destinada aos amantes do direito. Política, direito e a sociedade civil foram os conteúdos em foco. Estou aqui em São Tomé nestes 2 dias, a convite das Nações Unidas para participar numa ação de formação ao Tribunal Constitucional em vista das eleições que estão marcadas, falando sobre aspectos de direito eleitoral, e proporcionou-se também aqui vir falando de um tema que é o tema do ano, que é o aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que este ano faz 70 anos, foi aprovada em 10 de dezembro de 1948. E penso que falar de direitos humanos é sempre um imperativo para quem acredita no Estado de Direito Democrático, como é o meu caso. Também sou professor de Direito Constitucional, professor de Direito Internacional Público, e São Tomé é um país também em que há direitos humanos, tem uma boa Constituição. Durante a sua explanação, o professor aproveitou para falar da criação do Tribunal Constitucional em São Tomé e Príncipe. Eu diria até que, enfim, que se criou um Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional tem uma missão muito importante de apreciar de uma forma específica, com maior capacidade técnica, as questões jurídico-constitucionais, que às vezes não são questões fáceis, e são questões em que muitas vezes não é fácil ver onde está a parte da política e a parte do direito. Ora, os juízes constitucionais têm uma especial preparação para saberem onde está o direito e para não se meterem na política. E é isso que tem sido feito. Conheço bem os 5 juízes conselheiros, um deles o presidente, o doutor conselheiro José Bandeira, e penso que tem feito um papel muito importante de instalação do Tribunal. O Sistema das Nações Unidas promove palestra para assinalar os 70 anos da Justiça a ser celebrado em dezembro próximo. Vamos falar sobre Sporting de Carvalho.
Chama-se Kik Namungo, na língua angular. Significa peixe para o futuro, um projeto que pretende colocar frente a frente os mestres da pesca artesanal. Durante 2 dias, a cidade de Angulares recebe esta quinta-feira os homens que fazem da pesca a sua arte. Este projeto da ONG Oikos, em parceria com a ONG Marapa, tem como objetivos reunir os mestres da pesca artesanal de todos os distritos pescatórios para analisar em conjunto os problemas que têm afetado o setor. Nosso propósito é de tentar promover uma maior participação de todos os atores da pesca na gestão dos recursos pesqueiros que existem na Zona Sul, que são muito cobiçados, muito explorados, particularmente no distrito de Cauê. No litoral do distrito de Cauê, sabemos que vários pescadores usam esses recursos, não somente pescadores do sul, mas também pescadores do norte. Então, nosso objetivo global neste projeto é de tentar apoiar a uma melhor gestão participativa dos atores da pesca, sejam estatais como das comunidades pescatórias. Neste âmbito, reuniu-se na cidade de Angulares durante 2 dias com os mestres da pesca artesanal para analisar em conjunto as melhores maneiras de conservar as zonas de maior fluxo pescatório. Nosso objetivo nos próximos 2 dias é de puxar a conversa com eles sobre a biologia de algumas espécies de peixe consideradas muito importantes para o setor. Nós gostaríamos de perceber, de conhecer melhor o que eles sabem sobre esses peixes. Então, é uma conversa entre eles, mas para nós o objetivo é de recolher informação sobre a abundância dos peixes, se eles acham que tem mais ou menos peixe, onde que esses peixes costumam estar, quando que eles se reproduzem, sobretudo, quando que eles chegam à maturação, se eles se deslocam de uma zona para outra, por exemplo, para alimentar-se ou para fazer migrações. E tudo isso nos ajuda para poder perceber como podemos gerir esses peixes. Apesar de existirem dados científicos, o projeto Kik Namungo considera que os pescadores são os profissionais da pesca que estão em contacto com o pescado diariamente e que podem fornecer dados fiáveis sobre a reprodução, deslocação e cadeia alimentar. Tudo isso irá permitir uma pesca sustentável. Melhorar as práticas de pesca num futuro próximo, adequar um pouco mais as pescarias às zonas permitidas e não permitidas, e também criar um quadro de concertação, um quadro de negociação, onde vamos obter finalmente um acordo de cogestão da pescaria na Zona Sul. Porque o que se repara hoje é que os pescadores da Zona Norte dirigem-se para a Zona Sul para pescar, porque é onde ainda existe alguma abundância de peixe. E se a gente não tomar medidas e conjunta, tanto com os pescadores, com as palaias, com as autoridades estatais, nomeadamente a Direção das Pescas, a Capitania dos Portos, a Direção do Ambiente, a FAP, que é a Federação dos Pescadores e Palaias, a Federação, portanto, queremos fazer um trabalho de reflexão sobre a pesca hoje, como pescamos, onde pescamos e o que pescamos, para que possamos no futuro melhorar a pesca e também permitir que os peixes cresçam e atinjam a idade própria para serem abatidos. Uma iniciativa que tem sido ao agrado dos pescadores, que apelaram aos seus companheiros de pesca, que devem deixar de usar redes que afetam a fauna pescatória. Esse vai ser, quer dizer, um exemplo para mais tarde para meus filhos e outros colegas também, que eu vou transferir esse exemplo para outros colegas. E eu espero que essa iniciativa de ONG Marapa, que não vai ficar por aí, vai alargar mais, porque vejo que até então a única parte está a defender, está a ajudar os pescadores em termos de qualidade de pesca. Pela pescador mais Estado também brisa para ver se diminui esse tipo de arte de matar peixes pequenos. E assim nossos filhos vão vir, não vai haver peixe na baiana mais não. Já pessoal, no momento que vão para a pesca, praticamente nem conseguem nada devido ao ataque que os homens que têm a rede fazem na nossa baía. Qual é o apelo que faz para acabar com isso? Praticamente, eu praticamente não tenho como fazer, porque eu não sei como fazer.
Mesmo que a gente zanga com eles, praticamente a gente não liga. Mas há autoridades, não é? Há autoridades, sim. Mas mesmo que a autoridade vá, mesmo vocês não ligam. Então, vamos continuar assim, amanhã não vamos ter peixe. É verdade. Quem fica prejudicado somos nós. E nossos filhos também que estão a vir. E praticamente, se nós não temos sorte, eles próprios não vão conhecer peixe. O peixe vai acabar. Este projeto é financiado pela União Europeia em parceria com o Instituto Camões e está orçado em cerca de 500 mil euros. E agora vamos lá olhar a janela internacional. Há mais de 1 milhão de crianças em risco de fome no Iémen, segundo alerta das organizações internacionais. A atualização eleva o número de crianças em risco de fome no Iémen para 5,2 milhões. De acordo com o estudo, a redução nas importações de bens e combustíveis está a agravar o acesso das famílias a alimentos básicos e ao transporte de crianças doentes para postos médicos. A situação ameaça agravar-se devido ao aumento dos combates na cidade costeira de Hodeida, principal porta de entrada de bens e assistência médica para cerca de 80% da população. O porto comercial de Hodeida é o maior do Iémen. O risco de vir a ficar danificado pelos combates ou até de vir a ter de suspender a atividade promete estrangular ainda mais a entrada de bens e combustíveis no país. O estudo sublinha que mais de 1/3 da população iemenita não sabe de onde irão receber a próxima refeição. O real iemenita depreciou quase 180% desde 2015 e o preço da comida inflacionou a uma média de 68% no mesmo período. A Save the Children indica ser agora preciso despender R$600 para comprar $1, embora os conversores de divisas online, como a Wanda ou a Exi Currency, fixem o câmbio nos R$250 para adquirir $1 ou os 290 para €1. Há 3 anos, a ONG dizia ser necessário cerca de R$215 para comprar $1. O preço de combustíveis, como o petróleo, o gasóleo ou o gás de cozinha, subiu cerca de 25% entre novembro do ano passado e setembro deste ano. A alimentação duplicou de valor em algumas zonas do país numa questão de dias. Apesar dos mercados ainda estarem abastecidos, as famílias iemenitas já não são capazes de suportar o preço, inclusive de alimentos básicos como pão, leite ou ovos, agravando a escassez nutritiva das crianças. As equipas de Save the Children têm recolhido relatos de alguns lares onde foi assumida a difícil decisão de levar um bebê mal nutrido para o hospital em vez de alimentar o resto da família. O telejornal fica por aqui, já a seguir o futebol, Sporting e Carabaco. Carabaco queria dizer, portanto, continuem sempre com a televisão santomense. Boa noite.